Pessoal, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Meu nome é Gilberto Queiroz, né? Trabalho aqui no INPE. Junto comigo hoje aqui nessa apresentação, a gente tem os colegas aqui, o Douglas Zuba e o Diego Souza, né? Que vão fazer a palestra. Tem também aqui na equipe do INPE aqui, da BIG, do Tech Talks, o Alex, o Ivo Koga, a Luana Luz e o Rafael Costa, tá? Então, a gente preparou aí um horário hoje de 2 às 3h30 para a gente poder fazer um pouco da interação com vocês acerca dos dados que a gente tem feito a disponibilização através de novos serviços aqui do Instituto. E, então, dou as boas-vindas a vocês. Antes de eu passar a palavra para o Douglas e para o Diego, eu queria fazer uma pequena apresentação rápida sobre a BIG, porque a gente tem bastante gente também, bastante convidados de fora do INPE, né? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida e, na sequência, eu apresento o Diego e o Douglas, passo a palavra para vocês. Joia. Então, hoje a gente está reunido aqui, né, para o segundo evento, né, dessa série, desse seminário chamado Big Tech Talks, né? O nosso objetivo hoje, né, com o Douglas e com o Diego, é discutir as questões de acesso e processamento de imagens do GOES, utilizando o Stack e o Python, né? Para que vocês possam entender um pouco do contexto desse evento, né? O INPE, há poucos anos atrás, criou um novo programa dentro da instituição, né, chamado Base de Informações Georreferenciadas, cujo acrônimo é BIG. E esse programa ele é um programa transversal às áreas da Coordenação Geral de Ciência da Terra, né, que é uma das coordenações do INPE responsáveis por produzir diversos tipos de dados geoespaciais, né? Então, a gente tem dados aí de satélites de imageamento de superfície, de atmosfera, a gente tem dados de previsão do tempo, dados in situ, dados geoespaciais gerados pelos programas Queimadas e Biomas BR, né? E a gente veio com a missão de promover, né, a integração desses dados dentro desse novo programa e também atuar para a gente modernizar o acesso, né, às bases de dados geoespaciais do INPE, tá? Então, vocês hoje já vão ter a oportunidade de ver um pouco dessa parte da modernização que a gente está fazendo. Vocês vão ver como que é simples acessar os dados do GOES através das interfaces que a gente vem disponibilizando para esses dados, né? E a gente vem também criando, junto com isso, um ambiente para a gente fazer um processamento analítico, né? O laboratório virtual que vocês vão utilizar hoje já é um laboratório, nesse caso, vocês estão usando a versão acadêmica experimental deles, né? Mas já é um laboratório que está sendo preparado para que a gente consiga fazer o processamento analítico dos dados na mesma infraestrutura onde a gente vem produzindo esses dados. A gente, dentro do programa BIG também, a gente criou esse subdomínio chamado data.inp.br. Então, data.inp.br, a gente hoje tem um portal, que é o nosso portal integrador, né, dos dados geoespaciais que são produzidos aqui na CGCT. Dentro do data.inp.br, existe uma aplicação que permite vocês navegarem no catálogo, do novo catálogo de dados que a gente produziu, que é baseado no Spatial Temporal Asset Catalog. Essa aplicação é um software livre chamado Stack Browser, né, que a gente possibilita que vocês consultem quais são as coleções de dados que estão disponíveis, né? Então, vocês vão ver aí que nesse endereço data.inp.br/stack/browser, né, vocês têm acesso aí a mais de 63 conjuntos de dados, né? Entre eles, os dados dos satélites do Cibers 4 e 4A, né, das câmeras MUX, PAN, WFI, do Amazônia, produtos novos que a gente está produzindo com 2 metros de resolução já voltados para visualização, como esse produto CB4A WPM PCA Fused. A gente também tem disponibilizado os dados da família Sentinel, o Sentinel-1, o Sentinel-2 e o Sentinel-3, tá? Esses produtos de dados também são disponibilizados dentro do data.inp.br.
A gente tem produtos de valor agregado, como também os cubos de dados produzidos pela equipe do Brasil Datacube. A gente tem os dados do Landsat, também da série Landsat, e também o cubo de dados Landsat, né, gerado pelo Brasil Datacube. Na parte da meteorologia, esse ano a gente está avançando bastante aí os trabalhos, junto com o Douglas, Diego, o Alex e os colegas da DIPTC e da DISSM, né? Então, a gente já está disponibilizando alguns dados voltados para a parte da precipitação, temperatura, e o GOES, né, que vai ser o assunto da palestra de hoje. Então, dentro desse guarda-chuva da BIG, né, embaixo do data.imp.br, vocês já vão encontrar lá no site, nesse portal, atalhos, né, para chegar em aplicações, como, por exemplo, o Datacube Explorer, que é uma ferramenta que permite vocês fazerem a visualização dos dados de imagem de superfície de uma maneira muito fácil, né, através da navegação do portal. Essa aplicação tem uma série de serviços, então vocês podem consultar serviços de séries temporais, análise de trajetórias de uso e cobertura da Terra, então tem bastante funcionalidade. A gente tem também a aplicação do Terra Collect, que já está funcionando, integrado à BIG, a data.inf.br, que é uma aplicação voltada para a gente fazer coletas, né, de amostras a partir de imagens de média e alta resolução, né, que a gente chama de Terra Collect, essa plataforma. Ela permite que os especialistas em sensoriamento remoto e geoinformática consigam rapidamente coletar e rotular essas amostras para depois serem usadas, né, em algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina, para poder fazer classificações. Tá? Essa plataforma do Terra Collect, ela tem também uma certa inteligência, a gente tem um módulo que ajuda também a gente a fazer a análise das amostras, então o especialista tem um módulo que faz o auxílio, na hora que você está fazendo a coleta, sobre a rotulação, sobre a qualidade da sua amostra ali. A gente também tem os serviços, né, voltados para a descoberta da trajetória, então, dado uma localização no espaço, a gente tem um conjunto, né, de mapas de uso e cobertura da Terra organizados nessa base, que são consultados e trazido uma informação, né, do que você tem de histórico sobre aquela localização, então, se era desmatamento, né, se o PRODES detectou desmatamento e o ano, se o DETER tinha detectado algum tipo de alerta de desmatamento. Depois, no TerraClass, o que aquilo foi, o que foi detectado no PRODES ou no DETER, o que aquilo virou, né, no final das contas, no TerraClass. E o serviço de séries temporais, né, o WTSS. A gente tem também uma interface de serviços baseados nos padrões OGC, do Open Geospatial Consortium, né, onde a gente fornece uma série de dados, tá? Desde mosaicos, né, Landsat, mosaico Sentinel, até produtos mais específicos, são os mapas vetoriais. Outro produto que a gente tem integrado aqui é o ambiente de ciência de dados do Brasil Datacube. Tá? Vocês hoje, alguns de vocês que responderam o e-mail lá, vão experimentar o uso do ambiente acadêmico, né? A gente tem um ambiente operacional embaixo do data.imp.br, né? com máquinas capazes de realizar um alto poder de processamento. E esse ambiente ele é interessante porque a gente já tem usado ele em algumas missões do INPE, e principalmente para a gente fazer a produção de mapas de uso e cobertura da Terra, nos grandes programas, né? No Biomas BR, no projeto TerraClass, junto com a Embrapa. O pessoal do programa Queimadas também tem utilizado esse ambiente, que é um ambiente onde a gente, lá do lado do servidor, tem acesso à capacidade de realizar computações interativas usando o ambiente do Jupyter, usando Python, ou a linguagem R com Jupyter, ou R com RStudio, e também o uso de aplicações como o QGIS e o MapView, né? Uma vez que a gente é capaz de processar os dados, a gente também tem ferramentas que podem ajudar a gente, né, a acessar esses dados que a gente processou nessa infraestrutura do lado do servidor. A gente tem também um catálogo de metadados baseados aí nas especificações do OGC, onde a gente está concentrando também toda a catalogação de dados produzidos pelos laboratórios, pelos pesquisadores, pelos estudantes
aqui do INPE. Tá? E a gente tem também aqui uma das iniciativas embaixo desse programa, é o Tech Talks, né, cujo objetivo é justamente a gente levar para a sociedade, levar para as outras instituições, né, dar um panorama do status onde a gente está nesse programa, na BIC, e também compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente está tendo de fazer o uso dos dados através desses novos serviços que a gente vem desenvolvendo, né, e ter um canal também de interação com vocês. Tá? A gente teve no mês passado, no mês de fevereiro, a apresentação do Alex, né, trabalhando com os dados meteorológicos. Então, hoje, a gente vai ter a apresentação do Douglas e do Diego, né? O Douglas Uba, vou usar minha colinha aqui, tá? O Douglas, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Computação Aplicada pelo INPE. Ele atua desde 2009 no desenvolvimento de geotecnologias. Ele entrou no quadro de tecnologistas do INPE a partir de 2015, na divisão de satélites e sensores meteorológicos, que é a DISSM, que está ligada à nossa coordenação, que é a Coordenação Geral de Ciência da Terra. O Douglas, ele se dedica ao desenvolvimento de tecnologias para o processamento de imagens adquiridas por satélites, com destaque para os satélites da série GOES. Além de também ter criado produtos derivados e também por desenvolver as aplicações como o DSAT, que é uma aplicação que permite a gente fazer a visualização dos dados do GOES. O Diego Souza já atua aqui no INPE há 17 anos também. Ele contribuiu em uma gama de projetos, incluindo o desenvolvimento de software e hardware na divisão de aeronomia do INPE. Tem experiência de trabalho no laboratório de integração e testes. Atualmente, ele está lotado na divisão de satélites e sensores meteorológicos também, na DISSM. Ele é colabora como ponto focal do Laboratório Virtual da Organização Mundial Meteorológica, coordenando treinamentos nacionais e internacionais, e atua como co-presidente do grupo de coordenação em requerimentos de dados de satélites para as associações regionais 3 e 4 da ONM, né, Américas e Caribe. E ele é responsável por facilitar a comunicação entre usuários de dados de satélites e as agências espaciais, né? E colaborou aí com a instalação de estações de recepção e atividades de capacitação em mais de 20 países. Então, vocês estão vendo que a gente tem pessoas aí altamente qualificadas, né, para poder falar dos dados GOES e apresentar para vocês aí várias estratégias de como que a gente vai poder consultar e processar essas imagens. O material que a gente vai disponibilizar aqui no ambiente de hoje, ele vai ficar nesse GitHub, que é o GitHub do Brasil Data Hub Code Gallery. Eu pedi a Luana para colocar o link no chat, Luana, porque depois quem for fazer o hands-on pode clonar esse repositório e começar a usar o Jupyter Notebook aí que o Douglas e o Diego vão apresentar. Aqui é só para vocês terem ideia, né, da questão dos participantes. Então, nós somos hoje aqui várias pessoas de várias instituições, né? Isso é muito legal da gente ter essa receptividade do evento, né, também por outras instituições. Vejam que dentro da instituição também muita gente, né, veio participar. E é isso, né? Desejo a vocês aí uma tarde boa de interação aí com os especialistas em dados do GOES, e vou passar a palavra para o Diego e para o Douglas. Durante o evento, eu vou dar uma sugestão. Se vocês tiverem uma dúvida, acho que a gente podia fazer uma coisa mais interativa e menos formal. A gente ser um ambiente aqui onde a gente tenha a capacidade da gente fazer um intercâmbio de ideias. Então, vocês, por favor, levantem a mão. Aí eu e a Luana vamos organizando aqui a chamada e a gente vai interagindo. Tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas durante as apresentações. Obrigado, Gilberto, pela introdução. Vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela maximizada, meus slides? Sim. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos, primeiramente, pela presença, né? E aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de colaborar nessa série de webinars da Big Tech Talks, né? Eu sou o Diego, como o Gilberto fez a introdução. Eu e o Douglas, nós trabalhamos na divisão de satélites e sensores meteorológicos. Nós vamos apresentar nesse webinar o acesso e processamento de imagens GOES utilizando Stack e Python. E esse webinar está dividido em duas partes, tá, gente? A primeira, ela vai ser mais curta, introdutória,
onde nós vamos ver rapidamente alguns conceitos sobre satélites geoestacionários, informações sobre a série de satélites GOES e também uma visão geral de recepção de dados, para dar um pouco de contexto para vocês, né? E a segunda parte, que é a principal, onde nós vamos ver na prática exemplos de acesso a dados dessa série de satélites GOES através do servidor stack do INPE. E o processamento desses dados, tudo isso utilizando Python, ok? Bom, vamos lá, né? Divisão de satélites e sensores meteorológicos, né? Onde nós trabalhamos. Ela faz parte da Coordenação Geral de Ciências da Terra do INPE, e os nossos colegas da divisão, incluindo técnicos, tecnologistas, pesquisadores e meteorologistas, eles trabalham em diversas frentes relacionadas a esses dados de satélites, incluindo pesquisa e desenvolvimento dos chamados produtos de satélites, ou seja, estimativas utilizando dados derivados dos sensores a bordo desses satélites, né? Incluindo ventos, precipitação, descargas elétricas, dados de oceanografia, radiação, nowcasting, entre outros, né? E também trabalhamos com desenvolvimento de sistema para visualização dessas informações e recepção e processamento de dados, que é o foco do webinar de hoje. E, além disso, a divisão, né, e o INPE são reconhecidos como um dos centros de excelência da OMM em treinamentos em meteorologia por satélite, né? E falando em capacitação, né, todo o conteúdo de treinamento desenvolvido pela divisão e coordenação nos últimos anos está disponível na nossa plataforma Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês podem acessar moodle.cptec.imp.br, seguir o procedimento de autoinscrição e acessar todo esse conteúdo desenvolvido, incluindo introdução aos satélites GOES, processamento de dados, nowcasting, oceanografia, dados de radar, entre outros, né? Atualmente, nós temos mais de 1.100 alunos, então vale a pena dar uma olhada na nossa plataforma, né? Em relação ao assunto do webinar, gente, essa é uma ilustração criada pelo Programa Espacial da OMM, mostrando a componente espacial do chamado Sistema Global Integrado de Observação da Terra. E fazendo parte desse sistema global, nós temos diversas observações, incluindo estações de superfície, radares meteorológicos, entre outros. E temos também essa componente espacial, com diversos satélites meteorológicos fazendo esse monitoramento. E esses satélites são operados por diversas agências espaciais e eles funcionam em diferentes órbitas, incluindo a órbita polar e a órbita geoestacionária, que é o foco do nosso webinar de hoje, né? Aqui nós temos uma animação mostrando essas duas órbitas. Na órbita polar, também conhecida como órbita terrestre baixa, os satélites orbitam a Terra de polo norte até o polo sul continuamente, diversas vezes no dia, né? E isso permite com que um mesmo satélite cubra toda a superfície da Terra. Os satélites meteorológicos da NOAA, por exemplo, eles orbitam aproximadamente 850 quilômetros da superfície, 14 vezes por dia, de polo a polo, e ele faz uma imagem completa da Terra pelo menos 2 vezes diariamente. Já a órbita geoestacionária, nessa órbita os satélites orbitam a 36 mil quilômetros de altitude, muito mais distante do que os polares, né? Porém, eles estão na mesma velocidade angular de rotação da Terra. Então, o satélite ele permanece fixo em relação a um ponto da superfície, né? Isso permite com que o satélite faça o imaginamento constante da mesma região, ok? Então, basicamente, nós temos duas situações, né? Os satélites de órbita polar, mais próximos à Terra, e, consequentemente, imagens com maior resolução espacial, né? E um mesmo satélite sendo capaz de fazer o imaginamento de todo o planeta. E também nós temos o satélite na órbita geoestacionária, cobrindo uma região fixa, porém com maior resolução temporal, ou seja, mais imagens, né? E toda essa constelação de satélites, em ambas as órbitas, elas proporcionam essa gama de informações diariamente, né? Uma vez um cientista da NOAA, ele fez uma analogia muito boa, né, na apresentação dele. Ele comentou que satélites polares são como ler um livro, ou seja, você tem mais detalhes. Já os geoestacionários seria como ver um filme, né? Você tem maior número de imagens, né? Falando agora especificamente sobre os satélites geoestacionários, que são o foco de hoje, nós temos diversas agências espaciais operando esses satélites. Então, nós temos lá a NOAA e a NASA, nos Estados Unidos, a EUMETSAT e a ESA, na Europa, e além dessas agências, nós temos a Índia, Rússia, China, Coreia do Sul e Japão, operando satélites geoestacionários meteorológicos, né?
e desses satélites GEO, como são conhecidos, né? A nível global, nós temos 3 satélites cobrindo as Américas. 2 operados pelos Estados Unidos, que são os satélites GOES Oeste, mais à esquerda aí nesse slide. O GOES Leste, que é o que está no centro desse slide. E também temos o Meteosat terceira geração, que está à direita aí na imagem, sendo operado pela EUMETSAT, que é esse consórcio europeu, né? E esses 3 satélites fornecem imagens do disco completo, como é chamado, ou full disk, que são essas imagens da cobertura total do instrumento que faz o imageamento, cada 10 minutos, ok? Focando nos satélites já estacionados da NOAA, que são os mais utilizados nas Américas, nós temos 2 posições operacionais, conhecidas como GOES Oeste e GOES Leste. O GOES Oeste, ele cobre essa região à esquerda, né? E o satélite está posicionado em 135 graus oeste, né? Já o satélite GOES Leste cobre essa região mais à direita e está posicionado em 75 graus. E é o satélite mais utilizado pela comunidade nacional e internacional nas Américas, né? Satélite meteorológico. E esse terceiro satélite ao centro, em 105 graus, ele é o que eles chamam de satélite em posição storage, né? E geralmente é um satélite que já foi utilizado anteriormente, tem um tempo de vida útil restante menor, e ele é colocado nessa posição caso precise ser utilizado como backup, ou em alguma falha emergencial envolvendo satélites operacionais, tá? E essa série de satélites GOES, ela está completando 50 anos agora em 2025, já que o GOES 1 foi lançado em 1975, né? Então aqui nós temos uma linha do tempo com uma ilustração do que eles chamam de séries GOES, né? E até o momento nós tivemos 5 séries GOES, e cada série é composta de vários satélites que seguem uma mesma plataforma, digamos assim, em termos de tecnologia, né? E a geração atual, iniciada em 2016, é a série GOES-R, composta pelos satélites GOES-R, S, T e U, 4 satélites, também conhecidos como GOES 16, 17, 18 e 19. E funciona assim: durante o desenvolvimento até o lançamento, o satélite tem essa designação em letras, né? E aí, a partir do momento que ele entra na órbita geoestacionária, essa designação passa de letras para números sequenciais, ok? Muitos anos nós comentamos aí como GOES-R, né? Mencionamos o satélite como GOES-R, e a partir de 2016, com seu lançamento, quando ele atingiu a órbita, nós nos referimos a ele como GOES 16. E, coincidentemente, na próxima semana, no dia 4 de abril, ele vai ser substituído pelo satélite GOES 19, dada aí a vida útil do GOES 16, já que são quase 10 anos desde o lançamento, né? E o GOES 19 vai passar a ser o GOES Leste operacional. Que nós temos uma montagem feita pela NOAA com cada um desses satélites GOES, né? Desde o GOES 1 até o GOES 18. E o GOES 1, como nós vemos aqui, ele foi posicionado sob o Índico a título de pesquisa, né? Mas a partir do segundo satélite em diante, eles já passaram a ocupar essas posições operacionais leste e oeste. Então, GOES 2, posição leste, 3 e 4, oeste, 5, leste, e assim sucessivamente. Até nós chegarmos na geração atual, que é o satélite da série, são satélites da série GOES-R. Ok? Bom, e o INPE recebe e processa esses dados GOES desde as primeiras séries, né? E aqui nós temos um exemplo de imagem do satélite GOES 5, recebida e processada pelo INPE em 1982, né? Então, nós recebemos imagens desde as primeiras séries até a série atual, que chama GOES-R, né? E falando em GOES-R, essa geração atual foi algo, ou é algo, né, revolucionário, porque foi um salto tecnológico enorme em relação às gerações anteriores, né? Nós passamos a ter mais instrumentos, o imagiador, que é o instrumento principal, ele possui bem mais canais, as resoluções espacial e temporal são muito melhores, né? E aqui nessa ilustração, por exemplo, nesse cubo, né? No cubo vermelho aqui, ele representa o volume de dados da geração anterior. Já o cubo amarelo é o volume de dados proporcionados pela geração atual, para vocês verem aí a magnitude do avanço, né? Por isso que diz aqui, game changing, né? Foi realmente um divisor de águas, né? Um salto enorme
3 vezes mais canais, 4 vezes mais resolução e scans 5 vezes mais rápidos, entre diversas outras melhorias, né? Então, na geração anterior, nós tínhamos 5 canais cobrindo o Brasil a cada meia hora, e quando o satélite entrava em modo de scan rápido, ou rapid scan, como é chamado, né, sobre os Estados Unidos, nós tínhamos imagens somente a cada 3 horas sobre o Brasil. E hoje nós temos imagens de 16 canais cada 10 minutos, né, sobre o Brasil, sobre as Américas, né? E nos Estados Unidos a cada 5 minutos. E também ele tem 2 pequenas regiões de 1.000 por 1.000 quilômetros, que são conhecidas como setores de mesoescala, que eles fazem um scan a cada minuto. Então, a NOAA desloca esses sensores, né, de acordo com a necessidade. Então, foi um grande avanço tecnológico. Essa série ela possui 7 instrumentos, o imageador chamado ABI, com 16 canais, o sensor GLM, que é um mapeador de raios que proporciona dados a cada 20 segundos, entre outros sensores que monitora clima espacial, entre outras características, né? E para finalizar essa breve introdução sobre o GOES, nós já temos informações sobre a próxima geração de satélites geoestacionários, que vai se chamar GeoXO, né? Geostationary Extended Observations. Então, ele vai suceder o GOES-R e vai ser lançado em 2032. Nós vamos ter mais canais, 18 ao invés de 16. A resolução espacial e temporal vão aumentar. Então, por exemplo, canais que hoje têm 2 km vão passar para 1 km, canais de 1 km vão passar para meio quilômetro, e o canal visível de 500 metros vai passar para 250 metros. Né? E além do imageador de raios, nós vamos ter diversos novos instrumentos, composição atmosférica, um sondador no infravermelho, que é muito importante para assimilação de dados e modelagem. E pela primeira vez nós vamos ter um instrumento dedicado à oceanografia, chamado Ocean Color Instrument. Né? Então, dada a quantidade e o porte desses instrumentos, nós passaremos a ter 3 satélites operacionais ao invés de 2. Ok? Pessoal, antes de nós irmos para a parte prática, algumas palavrinhas sobre acesso a dados, né? Que é o que nós vamos ver na prática, para dar um pouco de contexto. Né? 10 anos atrás, não faz nem tanto tempo assim, antes do GOES 16 ser lançado, a recepção de dados ela era muito mais complexa. Né? Nessa foto, nós temos as 2 antenas da divisão que recebiam dados do satélite GOES 13 na época, e as soluções de recepção eram proprietárias, bem caras, né? Mas era uma das poucas opções que nós tínhamos na época. Né? E, felizmente, nessa geração atual, uma das várias melhorias, além da carga útil do satélite, né, é a diversidade de mecanismos de acesso. Nós agora temos diversas opções, incluindo o stack que nós vamos ver. Né? E nós temos diversas categorias de mecanismos, digamos assim. Nós temos os sistemas de leitura direta, na qual nossas antenas estão apontadas diretamente para o satélite em questão, como o GOES 16, por exemplo. Temos os serviços da internet, como o que a NOAA chama de disseminação aberta de dados, e a NOAA usa aí serviços da Amazon, a Google e Microsoft. Temos outros operadores de satélites, como a EUMETSAT e o INPE, também com seus sistemas, incluindo o STAC, como nós vamos ver. Temos os repositórios oficiais da NOAA e da EUMETSAT, com décadas de dados aí, desde os anos 70, e também diversas páginas web já com imagens já processadas, como é o caso do DESAT, que nós vamos ver mais adiante. E aqui na divisão de satélites, geralmente, também, o que geralmente as instituições fazem, referente à recepção de dados, é ter um sistema redundante. Então, por exemplo, para receber os dados GOES, nós usamos mais de um sistema. O sistema, no caso, da NOAA, que transmite os dados pela Amazon, e o sistema que utiliza a antena para receber os dados. Né? E aí esses dados são processados e vão para as nossas páginas web e serve para o desenvolvimento aí dos nossos pesquisadores. Né? Essa é a nossa estação, que recebe dados direto do GOES, conhecida como estação GRB, ou GOES Rebroadcast, como é chamado. Né? Esse é o RAC que nós temos, que faz a workstation de aquisição de dados, e daí os dados vão para o nosso data center, são processados de acordo com a necessidade, e vão também para as nossas páginas web. E falando em páginas web, né, o INPE, através da divisão de satélites, oferece essas imagens já processadas em tempo quase real para a sociedade. Né? Aqui nós temos um exemplo dessa evolução tecnológica nesse período. Né?
por exemplo, de 1996, com imagens estáticas do GOES 8 na época, né? E à direita nós temos aí o estado da arte em visualização de dados de satélites que tem uma alta resolução temporal, que é a tecnologia utilizada pelo DESAT, né? Plataforma desenvolvida pela divisão, e o Douglas é quem lidera aí o desenvolvimento junto aos demais colegas. Né? Aqui à direita nós temos uma animação de uma composição colorida feita com imagens GOES de um evento de 2024 aí, com diversos focos de incêndio em São Paulo. E vejam aí a resolução, né, de 10 minutos com 2 quilômetros, né? Realmente um avanço enorme em relação às últimas gerações. Tá? E falando em DESAT, vocês podem acessar essa plataforma em cptec.imp.br/DESAT e acompanhar diversas imagens e composições do satélite GOES Leste, que atualmente é o GOES 16, né? E essas imagens são disponibilizadas a cada 10 minutos, sendo que a partir do dia 4, agora o satélite operacional vai ser o GOES 19, né? E no DESAT, nós temos diversas funcionalidades na interface, como sobreposição de campos de vento, estimados por dados de modelo numérico, temos sobreposição dos alertas do INEMET, é possível exportar animações, fazer desenhos, entre outras funcionalidades. E vejam que a tecnologia usada pelo DESAT, que é chamada de tiling, né? Nela, por que é um sistema otimizado? Nela são carregadas imagens somente para a região de interesse do usuário. Se ele está dando um zoom na região sudeste, serão carregadas imagens para aquela região na resolução adequada, né, otimizando aí a experiência do usuário. Então, essa ferramenta tem um uso extensivo pela comunidade, centros de alerta, centro de meteorologia, a nível nacional e internacional. Tá? Um excelente trabalho aí da divisão de satélites. E no DESAT e nas outras plataformas aí online, nós temos dados já processados. Você não consegue, por exemplo, extrair valores de pixels, realizar cálculos, operações entre canais, entre outras análises, né? Recortes, projeções, entre outras coisas. Por quê? Porque já são PNGs, são imagens já processadas. E o interessante que nós vamos ver agora, na parte prática, é que através daqueles diversos sistemas mencionados anteriormente, incluindo o STAC, que nós vamos ver, é possível acessar esses dados em um formato que nos permita o processamento. É possível acessar a matriz de dados, extrair esses valores, né? Consultar também os metadados com as características daquela informação e produzir novas imagens com valor agregado conforme a necessidade. Né? E para esse processamento existem diversas ferramentas, entre elas o Python, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar hoje na demonstração. Tanto para acessar essas coleções dos servidores STAC, do INPE, né, como para processar e gerar imagem de maneira customizada. Né? E algo interessante é que a quantidade, como vocês veem nesse slide, a quantidade de bibliotecas disponíveis para o processamento de dados de satélite, sejam já estacionários ou polares. Né? Então, as imagens do DESAT, por exemplo, são processadas utilizando parte dessas bibliotecas. Ok? Então, tá bom, gente, vamos lá? Agora a gente vai para a segunda parte do nosso webinar. O Douglas vai apresentar uma breve visão geral do STAC, catalogação BIG, e a gente vai para o hands-on e ver como essas informações podem ser processadas. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou passar para o Douglas. Alô, Diego, você está me escutando? Perfeito, pode falar, Gilberto. O Rafael Moura, do Unicamp, perguntou se faz sentido as instituições do Brasil investirem em infra de recepção própria, além do INPE. Caso haja possibilidade, eu creio que sim, é algo que pode ser vantajoso, por quê? Por exemplo, na plataforma DESAT, qual que é o procedimento inteiro? Nós recebemos o dado na antena, vai para o workstation de aquisição, vai para o workstation de processamento, vai ser disponibilizado na nossa página, ou seja, tem uma certa latência, né, um intervalo aí, que apesar de nós nos esforçarmos para que esse intervalo seja mínimo, tem um intervalo. Se a sua instituição preza por uma latência mínima, aí o mecanismo mais rápido realmente é você ler diretamente essas informações do satélite. Então, varia de caso para caso, né? Então, pessoal, meu nome sou Douglas, né, Douglas Uba, agradecer ao Gilberto e o Diego pela introdução. E antes da gente passar para a parte prática, eu queria trazer são poucos slides, eu prometo ser breve, e aí a gente já vai para os notebooks, que acho que é a parte que
pessoal gosta de ver e trabalhar, mas é bom contextualizar um pouco. Então, a gente já sabe da existência desse programa aqui no INPE, né, a chamada BIG, né, a Base de Informações Geográficas. E a etapa fundamental, né, quando a gente pensa em construir uma plataforma de integração de dados geoespaciais heterogêneos, é a catalogação desses dados. Né? O que é isso? É como é que a gente organiza essa quantidade de informações de uma forma que isso seja acessível, consultável, né, pelos usuários e clientes. Né? É como se fosse uma biblioteca. Né? E então, a gente tem que organizar essas informações. Então, vocês perceberam que no título aí do webinar, a gente tem a palavra stack. Então, pode ser novidade para algumas pessoas do que a gente está falando. Né? E o stack nada mais é que uma tecnologia, né? É uma especificação, um padrão pensado e construído para permitir, de fato, a organização de diversos dados geoespaciais, né? E além de indicar os conceitos que vão ser utilizados para a catalogação dos dados, ele também determina o protocolo de comunicação que será feito para a gente explorar essas bases de dados. Né? Então, isso seria o stack, né? Essa tecnologia que a gente usa para catalogar os dados dentro dessa base única que a gente está chamando de BIG. O stack significa Spatial Temporal Asset Catalogs, né? E ele é um padrão bem simples, ele trabalha com 4 conceitos, né, básicos. É o conceito de catálogo, o conceito de collection, né, que é uma coleção de dados, né, que são dados similares, né, que são obtidos, por exemplo, por um sensor ou um satélite específico. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma coleção Sentinel, quer dizer, são dados, né, informações coletadas por esse satélite. Eu posso ter coleções do CIBER, Landsat, do GOES. Né? Então, esse conceito de collection. Dentro da collection, existe um outro conceito chamado item, né, ou item, que representa uma unidade de dados específica, né, que foi coletada num instante de tempo. Né? Então, você tem um catálogo com diversas collections. Para cada collection, um item que determina que um dado foi coletado em determinado instante de tempo. E para cada item, ou seja, eu tenho um imageamento ou scan em determinado instante de tempo, eu tenho os assets, que na verdade eles são os arquivos que estão associados a esse item. E os assets, de fato, eles são os dados geoespaciais, né? Ali que vão estar as imagens que foram coletadas pelos diversos sensores nos diversos satélites, né? Então, a gente tem, no notebook, a gente vai explorar um pouco esses conceitos, mas a gente sempre tem que pensar que a gente conhece um catálogo, sabe da existência dele, a gente está interessado em explorar uma coleção e a gente recupera itens dessa coleção para depois processar os assets, que são os arquivos, né? Os ativos daquela collection. Então, eu vou passar agora já para os notebooks, né? Então, eu vou sair dessa tela aqui. Aqui eu já estou no ambiente que é o BDC Lab, né? O Gribeiro falou um pouco no começo sobre aquela página data.imp.br. Então, lá vocês vão encontrar as novidades. Então, todo mundo é interessante favoritar aquela página, que lá que vai estar as novidades do projeto. E lá vocês encontram o link para o BDC Lab, que é o ambiente mais operacional de computação interativa dentro do programa da BIG. Né? Vocês estão com a conta já configurados para acessar o GeoLab, que o conceito é o mesmo. Né? Então, vocês já fizeram um login. Aqui eu já estou logado, já fiz a minha autenticação 2 fatores. Eu vou dar início. Aqui o interessante é que, ao entrar nessa plataforma, eu posso escolher diferentes configurações de máquinas que eu vou, como usuário, programador, ter acesso. Né? Então, aqui eu vou escolher uma máquina que tem 16 cores e 96 GB de RAM. Então, eu vou dar início a essa plataforma. Eu vou entrar na plataforma interativa. E essa seria a interface, né, dessa plataforma. E aí eu recomendo vocês, né, abrirem um terminal, e aí eu acho que a gente disponibilizou os códigos que a gente vai executar aqui num repositório. Acho que a Luana já colocou no chat para vocês, né? Então vocês podem abrir um terminal e dar um git clone, né?
a partir daquele repositório GitHub. E aí vocês, ao fazer esse git clone, a gente vem aqui do lado, ó, ele tem uma estrutura de diretórios. Então a gente tem aqui Code Gallery, Jupyter, Events, Big Tech Talks 02. Então aqui estão os notebooks que eu e Diego preparamos para a gente apresentar aqui. A gente pensou em 3 notebooks, né? Aí dependendo do tempo a gente vê se vai dar para passar por todos, mas o que eu gostaria de falar primeiro é o Intro GOES, Big Tech Talks. Aí esse eu vou passar um pouco mais lentamente pelos passos, né? E os outros 2, a ideia é mostrar aplicações e exemplificar o poder de análise dessas imagens GOES, né? São 2 notebooks que tratam de eventos extremos que aconteceram o ano passado no Brasil. O primeiro aconteceu mais ou menos no meio do ano, que foi um evento de queimadas, né, no estado de São Paulo, que ficou conhecido como o Dia do Fogo, né? Não sei se o pessoal tem gente de São Paulo aqui, mas saiu na mídia também. Foi um dia de queimadas muito intensas em São Paulo. E o outro notebook cobrindo as chuvas intensas que ocorreram lá na região sul, né, no Rio Grande do Sul, em abril do ano passado. Então, eu peço para vocês, a gente vai se concentrar aqui no notebook de intro, né, que a ideia, né, tem um resumo, né, que a gente vai trabalhar com os conceitos do stack, que eu falei um pouco antes, né. E é basicamente o que a gente vai fazer. A gente vai passar a acessar o catálogo de dados, né, onde estão as imagens, e fazer uns processamentos básicos, né, de abertura do arquivo, né, entender um pouco como é que funciona esse fluxo, né, dentro desse ambiente de computação interativa aqui. Interessante falar porque, assim, quando a gente está acessando esse ambiente de computação interativa, a gente está em máquinas dentro aqui do parque computacional do Instituto. Então, a gente também elimina a necessidade do download dos dados, né? Porque as máquinas estão bem aqui perto dos dados, os dados estão armazenados aqui, então a gente faz o processamento nessas máquinas, né? Então, isso é outra vantagem dessa plataforma, que a gente elimina a necessidade do download dos arquivos por parte dos usuários, né? Aqui eu coloquei uma introdução. A ideia é também o notebook ser autocontido, né? Que ele tem informações que outras pessoas consigam processá-los sem a necessidade do instrutor, né? Então, muitas das informações aqui já foram detalhadas pelo Diego de forma bem rápida, assim, mas deu para ter uma ideia do que são os satélites geoestacionários e a série GOES. Então, a gente pode passar por esse caminho aqui. E aí, o que eu gostaria de falar é assim: vocês perceberam que a gente tem uma série de satélites, né, ao longo do tempo, GOES, e cada um ele tem um imageador, né, e esse imageador ele evolui em termos de especificações tecnológicas, né? Então, a gente tinha no GOES 13 5 canais espectrais, enquanto no GOES 16 a gente tem 16 canais espectrais, né? Então, a ideia aqui é que a gente tem que pensar que cada canal espectral desse ele é pensado para um tipo de aplicação, né? Então, quanto mais canais, a gente abre o leque de aplicações. Mas algumas básicas, por exemplo, a gente tem um canal visível, né, que pode ser usado para mapeamento de nuvem, a parte de superfície. Tem um canal que é o infravermelho janela, que a gente chama, né, que ele é muito voltado para análise de temperatura de topo de nuvens, rastreamento de sistemas convectivos. Então, a gente tem um sensor, o GOES 13, né, e o INPE recebeu esse dado ao longo de muitos anos. E o GOES 16, que é o atual satélite operacional, né, com 16 canais. E aí vocês podem ver aqui as principais aplicações, né, dá um exemplo da gama de aplicações que a gente consegue fazer com esses canais espectrais, né. Aqui o Diego falou também da parte da visualização, né? Então a gente tem uma plataforma hoje capaz de visualizar os dados do GOES, né, de forma interativa, né? Vocês percebem aqui a data, né? Essa imagem aqui é das 2h10, agora a gente está mais ou menos 2h40, então são imagens bem recentes, né? A gente pode navegar a partir dessa plataforma aqui.
Só que o Diego chegou a comentar, essa parte da visualização, essa aplicação, ela tem um público bem específico, né? E é de fornecer para os especialistas, os usuários, as imagens já processadas, né? Então, se a gente for analisar aqui, a gente já pode aqui tirar algumas conclusões, né? Que nessa região existe uma nebulosidade, a gente pode fazer animações dessas imagens, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, os pesquisadores, os especialistas, né, eles desejam fazer aplicações mais elaboradas, ou seja, ter acesso aos dados brutos que foram, de fato, imagiados pelo satélite, né? Então, isso é uma outra vantagem da plataforma que a gente está mostrando hoje. Os usuários, especialistas de diferentes setores, instituições, eles podem acessar de forma mais moderna, assim, e rápida as imagens e manipular dentro do ambiente de computação interativa os pixels, né? A matriz de pixel e os valores físicos que foram imagiados pelo satélite, né? Então a gente vai explorar aqui, a ideia é explorar primeiro a coleção GOES 16 e depois a GOES 13, que já é um satélite não operacional, mas os dados históricos são importantes para estudos, por exemplo, envolvendo climatologia, quiser fazer alguma coisa de análise, pesquisa, enfim. O stack que a gente falou é lembrar daqueles conceitos de collection, item e asset, né? E hoje a gente tem na Big, o que eu falei, a gente cadastrou 2 collections, né? Então, o GOES 13 representa uma coleção que vocês podem, né, acessar via Stack Browser, que o Gilberto falou bem no começo. Então, aqui está o via Stack Browser, eu visualizando essa coleção, eu posso clicar num item aqui, né? E aí eu vou ter um thumbnail, né? Apenas mostrando a cara do dado, né? Só para ter uma visualização rápida. E os assets, então cada canal espectral foi mapeado num asset, né? Que são arquivos que de fato estão as imagens, né? E do mesmo modo a gente tem a collection do GOES 16, né? Então, aqui a gente está explorando uma coleção de dados, né, do GOES 16, no caso específico, mas de uma forma, a partir de uma aplicação web que roda no navegador, né? Então, eu posso vir aqui, inclusive, fazer o download dessas imagens, né, no canal 8, por exemplo, fazer um download. Mas o mais interessante é que a gente pode usar uma API, né? Lembra que eu falei que o stack, além de determinar a organização do dado em termos das entidades que estão envolvidas, como catálogo, collection, item e asset, ele ainda determina o protocolo de interação entre agente programador com essa tecnologia, né? E no Python a gente tem um pacote que ele implementa esse padrão, que ele é chamado PyStack Client. Então, a primeira coisa que a gente faz para acessar no Python, né, é dar um import nesse pacote. Acredito que bastante gente já tem familiaridade com Python e não sei se com ambiente interativo, mas o que eu vou fazer aqui, eu vou clicar nessa célula, né, e vou executá-la. Para executar, eu dou Shift Enter ou clico nesse player aqui, ó. Então, aqui eu faço um import desse pacote, ou seja, eu estou importando um suporte client. Para quê? Porque eu quero interagir com esse catálogo. E o catálogo da Big, né, ele vive no endereço chamado data.imp.br bdc/stack/v1. O que a gente chama de endpoint, né? Esse é o endpoint que a comunidade e os usuários vão ter acesso a esse catálogo, né? Então, com esse comando aqui, eu faço a conexão com esse catálogo, né? E aqui eu já recebo algumas informações como uma descrição, né? E algumas outras que a gente pode navegar aqui, né? E uma operação interessante, eu posso listar as collections que eu tenho nesse catálogo. Aqui eu fiz uma lista das collections só para a gente imprimir na tela o número de coleções que tem esse catálogo atualmente. E destaquei aqui, se a gente for ver aqui, ó, tem o GOES 13, né, L3 Image, e o GOES 16, que são as coleções que a gente está interessado em trabalhar hoje, né? Mas perceba que são várias collections e a gente está acessando isso a partir de um endpoint único, que é o catálogo integrado de dados.
E aí a gente vai começar a pensar naqueles conceitos de collection, itens e assets, né? Então, como a gente está buscando processar dados do GOES 16, então eu fiz um exercício aqui, é o seguinte, esse satélite operacional, então ele está mandando imagens em cada 10 minutos aqui para a gente aqui no INPE, a gente está recebendo, processando e armazenando e catalogando. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, que tal a gente pegar e olhar as imagens mais recentes que estão catalogadas, né? E aí existe um método, né, dentro daquele objeto retornado pelo PyStack Client, que é o search. Ou seja, eu vou fazer uma busca numa collection, no caso a GOES 16, e aqui o interessante é que eu posso fazer alguns filtros, né? Aqui eu estou fazendo um sort by, né? Eu estou ordenando esses itens que eu vou recuperar por data, né? Então, de modo ascendente, né? Então, do mais antigo para o mais recente, né? Então, ao rodar esse comando aqui, eu recebo uma lista, né, chamado item search, que é um objeto que tem algumas informações nele, né? A primeira, que eu posso perguntar para ele assim, quantos itens eu achei, né? Então, que correspondem a essa consulta. No total, que são aproximadamente 308 mil itens que estão cadastrados dentro dessa collection. E aqui, só como curiosidade, lembra que o GOES 16 ele tem 16 canais espectrais, e cada asset, e cada canal espectral ele tem um respectivo ASCII, que é um arquivo que de fato representa a imagem. Se a gente for pensar que para cada item, que é um scan do satélite, né, a gente tem 16 assets, quantas imagens a gente tem catalogadas, né? Então, é o número de itens vezes o número de assets. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 4.928.000 imagens GOES catalogadas. É muito dado. E isso está acessível via essas interações que a gente pode fazer com o Stack, né? Mas vamos dar uma olhada, assim, e aí eu queria ver, por exemplo, então a gente recuperou, a gente fez uma consulta e sabe que tem essa montoeira de imagens aí. Então, beleza. Então, a gente vai tentar olhar a primeira imagem, né, dessa lista que foi retornada. Então, a gente tem algumas informações interessantes aqui, ó. A gente tem um ID para ela, né? E aqui você já percebe que tem uma data já no nome, mas também tem aqui properties, né? Que aí o datetime dela já está indicando que essa imagem é do dia 28/3/2025, das 17h20, UTC, né? A gente está falando do horário UTC aqui. E aqui também, dentro desse item, né, a gente tem o conceito dos assets, né? Que são as bandas espectrais que fazem referência a arquivos que representam a imagem que foi coletada naquele determinado tempo. Então, aqui a gente pode navegar dentro desse item, e aqui eu estou imprimindo o properties datetime para dar uma olhada, de que horas é essa imagem. Então, a imagem mais recente catalogada do GOES no catálogo do INPE integrado é das 17h20. Então, é uma imagem relativamente recente, né? Beleza, então a gente já recuperou um item. Então a gente agora vai passar a processar esse dado, né? E aí é bom falar assim, cada asset pode estar em diferentes formatos, né? No caso do GOES 16, o formato é o NetCDF4. Não sei se vocês já trabalharam com o NetCDF4, aqui deve ter pessoas que têm experiência, mas basicamente é um formato que a gente consegue armazenar dentro dele matrizes multidimensionais, né, que representam uma imagem, por exemplo, e além de outros metadados, né? Então, é um formato que, no meu ponto de vista, o do GOES é muito bom em termos de metadado, ele é um formato autodescritivo, dá para explorar muita coisa. E, como a gente está em Python, a gente tem que aproveitar esse poder, né, dessa linguagem de programação e os pacotes que estão disponibilizados. Então, existe um pacote chamado NetCDF4 que a gente consegue abrir e manipular esse tipo de arquivo. Então, aqui eu dou um import, aí eu passo a fazer referência ao href do asset, que quer dizer qual o endereço, né, qual URL esse asset está armazenado. E aí eu vou fazer uma abertura desse arquivo usando o suporte Python.
Então, aqui, ao fazer essa linha aqui, eu abri esse objeto IR, que, na verdade, o IR é o NetCDF, que, se a gente for ver aqui, ó, eu consigo fazer um print desse arquivo, né, e o pacote é inteligente o suficiente para entregar informações de um modo que a gente consegue ler. Então, vocês percebem que são muito metadados, né, desde de quem é o responsável pelo dado, né, o tipo de produção, algumas keywords aqui, a data de criação, e o conceito importante no NetCDF são as variáveis, né? Então, vocês percebem aqui que tem uma série de variáveis. Especificamente, os pixels imagiados, né, a imagem que o GOES gerou para a gente, via o imagiador, ele vive nessa variável chamada CMI. Né? Então, isso aqui também fica como exercício, né? Explorar essas outras variáveis do GOES, desse arquivo NetCDF, para entender como é que a gente pode obter informações. Né? É muito rico, como eu falei, de metadados. Né? Mas se a gente for pensar na variável CMI, que representa os pixels, né, que foram mapeados, e aí a gente vai ter, por exemplo, fator de refletância para canais espectrais visíveis, ou seja, eles dependem da energia solar incidente para gerar uma imagem, e temos também os canais chamados infravermelhos, que eles não precisam da energia solar. Então, aí, a variável que a gente vai estar trabalhando é a temperatura de brilho, que a gente pode pensar que se aproxima, de fato, da temperatura daquele corpo que foi imagiado. Então, se a gente for ver aqui a variável CMI, a gente já tem algumas informações interessantes aqui, ó. Né? Você tem a dimensão, por exemplo, 5.5424 por 5.424 pixels, 5.424. Então, isso já indica que essa variável é um array, é uma matriz 2D, né? Que é uma imagem de satélite. Né? Aqui tem outras coisas, por exemplo, a unidade, né, dos pixels dessa imagem, ela está em Kelvin, né? Então a gente está falando de temperatura, né, que está aqui. E aí uma pergunta, né, que outros valores importantes a gente pode encontrar dentro da descrição dessa variável? Um interessante aqui é o tipo de dados, né, int16. Então ela está armazenada utilizando o tipo de dado int16, com scale e um offset, né, que na hora que a gente faz a leitura, a gente transforma isso em float, né, num ponto flutuante que vai dar mais detalhes da temperatura. Então, a gente vai ter ponto flutuante dizendo a temperatura de pixels aquele pixel em determinada temperatura. Né. Aqui só uma nota, né, para as bandas de 1 km de resolução, né, isso é outra coisa. Os canais têm resoluções diferentes, espaciais, né, níveis de detalhe. Os canais, esse canal que a gente está trabalhando, que é o... Eu pulei um pouco, né, a gente está pensando no asset B13, que é o canal infravermelho, que a gente usa para ver nuvens, né, basicamente. Ele tem 5.000 por 5.000 pixels, mais ou menos. Né? E aí tem canais com resolução de 1 km, e a gente vai ter 10.000 por 10.000 pixels. Né? E a gente tem um canal no GOES 16 que tem 500 metros de resolução espacial. Então aí a gente já teria uma matriz de 21 por 21.000 pixels, mais ou menos. Então já é uma matriz mais parruda. Então, se a gente for pensar, a gente tem que pensar isso. Né? Quando a gente vai fazer um plot de uma imagem que tem 500 metros de resolução, o poder computacional exigido é maior do que um plot de 1 km de resolução. E também outra parte importante, né? A gente não fez ainda o download do dado, que eu estou processando o dado nesse ambiente de computação interativa e eu estou perto dele. Então, vamos para frente, aí a ideia é fazer um plot básico. O que a gente vai fazer? Oi? Tem uma pergunta aqui no chat e tinha alguém que tinha levantado a mão. Diga. Boa tarde. Esse produto, esse asset de 500 metros, seria de qual tipo de produto? Que fiquei curioso. Imagino que os outros são, como você mencionava, outras variáveis, mas esse específico de maior resolução tem... Esse, no caso, a gente chama de canal 2. Ele está no vermelho, né, no espectro eletromagnético vermelho. Então, ele é um canal visível. Se a gente for ver no DESAT aqui,
seria esse canal aqui, ó, que é um canal visível, e por ser visível que eu falei, por exemplo, onde não tem incidência solar, você não tem imagem. Então, se a gente dá um play aqui, vocês percebem que o Sol está, né, tá orbitando aqui, e aí a imagem vai sendo gerada. E 500 metros de resolução seria isso, né? A gente tem esse nível de detalhe das nuvens. Por exemplo, aqui dá para ver, inclusive, um rio, né? Então, seria essa é a matriz, a maior resolução espacial que o GOES oferece. Beleza? Beleza, obrigado. Tá. Então aqui a gente está olhando o B. Do Matheus Luiz. O Diego já respondeu aí. Pode seguir? Então tá, vamos lá. E aqui eu estou usando o canal 13, né? E aí a gente vai usar o Matplotlib, que é um pacote que a gente consegue criar gráficos, né, no Python, inclusive plotar uma matriz. Né? Então a gente vai, primeiro, importar o suporte desse pacote. E lembram da variável CMI? Né? A partir desse operador aqui, ó, eu consigo obter um NumPy array. Né? Para quem não sabe, o NumPy é um pacote Python que permite, né, e dá suporte para manipulação de arrays multidimensionais. Né? Então, é muito usado na área, vale a pena conhecer um pouco. Né? Então, quando a gente fez esse comando aqui, de fato, eu li os pixels daquele asset. Então, a gente tem aqui uma matriz de 5.424 pixels por 5.424, né? E agora, o interessante, né? Eu já tenho a matriz em memória e eu quero usar um suporte do Matplotlib para visualizar essa matriz. Aí eu vou usar um método chamado ImShow, né? ImageShow. Eu passo uma matriz para ele de pixels, alguns valores de Vmin e Vmax, que é para ajustar a rampa de contraste que vai ser exibida aquela imagem, e uma paleta de cores também. Né? No caso aqui das imagens desse canal em especial, a gente tem o padrão de representar temperaturas frias com a cor branca e temperaturas quentes com a cor escura, só que como é uma escala de cinza, né? Então a gente está definindo como é que a gente vai visualizar os pixels usando essa escala de cores, né? Então aqui o comando né, eu dou um ImageShow passando pixels, né, e eu vou fazer uma rampa de contraste aqui entre 190 Kelvin e 327, ou seja, 190 Kelvin vai ser representado pelo totalmente branco e 327 Kelvin vai ser representado pelo totalmente preto. Né? Então se a gente rodar essa imagem, esse comando aqui, ó, esperar um pouquinho. A gente tem o plot da matriz, né, que é aquele full disk que o Diego mostrou em vários processos ali durante a apresentação dele. Só que aqui a gente está, de fato, lendo esse full disk, né, do asset, né, de CDF, que a gente recuperou via stack. Né. Eu costumo brincar, se o pessoal que gosta de programação, né, a gente fez literalmente um Hello World e é mesmo. Estamos aí com a Terra imagiada na nossa frente aqui. Legal, né? E aí a gente pode, a partir do momento que a gente fez esse plot, a gente pode começar a melhorar ele, né? Então, a ideia aqui é eu adicionar, por exemplo, um título informativo sobre essa imagem, qual foi a data e a hora da aquisição. Então, o Matplotlib ele tem algumas funções, né, que nos permitem colocar essas decorações. Né? No caso aqui eu vou pôr uma color bar, que vai representar uma legenda que vai ajudar a gente a ler essa imagem, e um título informativo, né? Eu quero falar que é da banda 13, do GOES, né? O comprimento de onda que a gente está trabalhando. Então, ao rodar isso aqui, a gente já vai ter uma imagem com algumas referências a mais, né? Que é o título e a paleta de cores que a gente usou. Né? Então, aqui percebam a existência do título agora, né? Aqui falando um pouco do Tech Talks, né? Descritivo apenas, só com um exemplo. E aqui, de fato, a nossa legenda, que agora a gente já consegue. Pô, então a imagem, esse branco aqui, está na casa aqui para baixo de 200 Kelvin, né? Enquanto essa superfície aqui, ó, na cordilheira aqui, está mais quente. Então é sempre bom pensar quando a gente vai produzir uma imagem, o que a gente vai colocar de informação para o usuário poder ler.
E perceba aqui que eu fiz um plot básico, né? Eu fiz um plot da matriz, como se fosse um dump da matriz mesmo, que está contida dentro do NetCDF. O interessante, como a gente está falando de dados geoespacial, é isso, ele tem uma localização geográfica. Então, a ideia aqui é fazer um plot georreferenciado, ou seja, a gente vai pôr essa imagem no lugar que ela mesmo está na Terra e foi imagiada. Então, a gente utiliza um outro pacote Python chamado CartoPy, que ele estende as funcionalidades do Matplotlib, colocando algumas funções a mais que permitem a gente fazer essa visualização georreferenciada. E a gente tem que pensar que é uma visualização do tipo mapa, e a gente vai ver isso agora. Então, eu importei aqui o CartoPy, né, o suporte que ele nos oferece. E aqui um conceito, assim, sempre quando a gente vai trabalhar com visualizações do tipo mapa, existe o conceito de projeção cartográfica e tal. Então, todo dado geoespacial está associado a uma projeção cartográfica. Então, é um conceito que, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o imageamento do GOES, ele tem um sistema de referência espacial próprio, né, que é chamado de projeção satélite ou projeção geoestacionária. E aí a gente tem dentro do CartoPy funções que nos ajudam a manipular esse conceito, né? Então eu criei aqui uma projection que representa a projeção do GOES, né? Então aqui está um preview do que seria essa projeção, essa vista, como o GOES nos vê, né? E aí um outro conceito é o extent da projeção, né? Que são as coordenadas que delimitam aquela projeção. São conceitos que eu acho que não vale a pena entrar com muita profundidade, porque o interessante aqui é a gente explorar o dado e conseguir visualizar, né? Então, pensando nisso, eu desenvolvi aqui uma função que eu vou criar um mapa. Eu chamei ela de createMap. Aí eu passo a dimensão que eu gostaria, a dimensão em pixels mesmo, desse mapa que vai ser produzido, e uma projeção, usando o suporte do CartoPy, né? Que aí ele ganha esse projection aqui, ó. Então eu criei um plot, agora ele está georreferenciado, né? Então a gente vai passar a visualizar a mesma imagem GOES de modo georreferenciado, com a capacidade que eu consigo agora adicionar algumas referências espaciais que me localizam, por exemplo, as fronteiras dos países. Então se a gente rodar essa célula aqui, ó, vocês vão perceber que a imagem ganha agora referências de países, né? Então a gente geolocalizou essa imagem no globo terrestre, né? Então o nosso país aqui está bem dá para a gente ver, né, a nebulosidade onde está incluída aqui. Aqui tem uma área bem quente aqui no Nordeste, né? Então a gente já começa a nomear os lugares aqui de uma forma mais, né? E aqui o interessante, né, que eu coloquei aqui para a gente pensar um pouco, né? A gente tem uma matriz NumPy Array. A gente tem um NumPy Array. E para quem tem experiência com Python, sabe que a gente pode começar a manipular essa matriz em memória com vários pacotes, né? E aí, eu fiz um exercício aqui para a gente dar uma pensada. Eu estou usando essa função aqui, ó, maskedWhere do NumPy. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a matriz de pixels que está em temperatura de brilho e estou falando assim, ó, tudo que for maior ou igual a 250 Kelvin, que equivale a mais ou menos 23 graus Celsius, menos 23 graus Celsius, né? Tipo, uma temperatura bem fria, eu vou mascarar, ou seja, eu vou jogar fora esse valor de pixels e vou ficar só os que estão abaixo de menos 23 graus Celsius. Então, aqui, de forma bem simples, o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, eu estou fazendo um detector de nuvens, né, ou de regiões frias dessa imagem. Ou seja, eu joguei fora pixels quentes e mantive os pixels frios. Com uma operação simples aqui, ó, usando o NumPy. E plotei isso usando outras referências espaciais. E aí esse é o resultado. Que aí eu já sumo com aquela informação da superfície, que no meu caso aqui, o que eu quero é as nuvens, e aí eu já tenho um processamento básico dos pixels que estão naquele NetCDF imagiado, gerado pelo GOES. Então é interessante a gente pensar isso também, né? Que a gente tem uma matriz e o que a gente vai fazer. Aí eu fechei aqui o arquivo, né? E agora a gente vai passar para o GOES 13. E a ideia é o mesmo conceito. A gente vai usar o service, né, que a gente está amarrado lá, conectado no catálogo.
E aí a gente vai fazer uma consulta por data, né? O stack ele permite isso, né? O search ele ganha um parâmetro datetime. É possível a gente especificar um datetime. E no caso aqui eu estou pegando imagens agora do dia 1º/4/2015, das 8 UTC, até imagens do dia 1º/4/2015, às 17 UTC. Eu escolhi essa data, foi a data que eu entrei aqui no INPE, 2015. Então, abril de 2015, está bem na memória, então vamos buscar essas imagens, né? Então, a gente já fez a consulta, recebeu de novo um retorno do stack, e aí quantos arquivos a gente recebeu? 17. Né? Então, a gente pode criar uma lista com esses 17 itens, e a gente vai dar uma olhada no primeiro. Né? O primeiro representa mesmo aqui a imagem do dia 1º de abril de 2015, às 8 horas. Né? E aí lembrar que para cada item dessa lista, a gente tem um asset, que é um arquivo que representa a imagem. Então eu dou um print aqui, só para vocês verem. Então para cada datetime que eu busquei, eu tenho uma URL que indica onde está essa imagem. Né? No caso do GOES 13, eles são imagens históricas. Né? Então a gente não catalogou o full disk, né? O dado inteiro. A gente catalogou ele de modo pós-processado. Ele é um arquivo binário que está compactado aqui, né? Vocês podem ver pela extensão. E ele já é um arquivo um pouco diferente do GOES 16. Né? Mas o que a gente precisa é de mecanismos de ler esse dado. E ele está recortado para a região geográfica que contém a América do Sul. Né? Então a gente já meio que pensou, quando o dado é histórico, a gente já colocou ele numa grade mais regular e numa região geográfica que o pessoal tem mais interesse em trabalhar, e a gente também pensando aqui na América do Sul e no Brasil, que é onde a gente está. Né? Então, para a gente ler essa imagem, a gente não vai contar mais com o suporte do NetCDF. Né? É uma imagem binária, um pouco diferente, mas é bem simples de ler. Né? Então, ela tem fixa 1800 por 1700 pixels, né? Ela está no tipo int 16 e tal. E aqui tem alguns conceitos, né, de como é que a gente pode abrir essa função. E é tudo em Python, tá? Aqui a gente está trabalhando com Python e é simples, né? Eu uso o bytes.io, alguma função que eu consegui implementar para extrair esses dados, né? E o que essa função faz? Ela vai lá, vai ler esse arquivo binário, compactado, e vai me gerar um NumPy array novamente, né? Então, a gente vai definir essa função rodando essa célula, né? E, a partir daí, a gente já tem essa função no nosso ambiente. Então, eu posso usar ela para ler um asset específico. No caso, eu vou ler a banda 4. Que a banda 4 do GOES 13 é o equivalente à banda que a gente estava trabalhando do GOES 16, que é a banda 13, né? Que é o que a gente usa para ver as nuvens, né? Então, eu faço a leitura, né, usando essa função que a gente definiu, não mais um pacote, mas uma função interna aqui desse notebook. E eu tenho um NumPy array de 1700 por 1800 pixels. Né? Do mesmo modo, a gente pode usar o Matplotlib para fazer a visualização dessa imagem no mesmo contexto, como foi com o GOES 16. Né? E aqui vai dar para vocês verem que a imagem é um pouco diferente. Né? Vocês percebem que a gente já não tem aquele full disk, né? Ela está concentrada aqui na região da América do Sul e Brasil, né? E com inclusive a legenda aqui. E aí a proposta aqui, nessa célula, é a gente ler toda a imagem, né? A gente recuperou 17 itens. Né? Então a gente vai ler todas elas a partir desse for aqui, né? Eu estou fazendo para cada item, eu leio a imagem. Né? Percebam que é rápido. Então eu passo a ter uma lista de imagens dos pixels já representados nessa matriz, né? E aí a gente vai definir também um plot georreferenciado. E novamente eu vou usar o Cartopy. Então percebo que a lógica é a mesma. A gente só precisou de um outro lugar para ler a imagem, né? Uma outra função que a gente definiu aqui de read. Aqui alguns conceitos, só para aqui os detalhes, assim, é porque às vezes a gente tem que representar regiões geográficas e geralmente a gente usa o canto inferior esquerdo e o canto superior direito. E aí tem pacotes ou outras linguagens que usam
sei lá, invertido. E o Cartopy ele usa, acho que X, as longitudes primeiro e latitudes. Aqui é só uma função para a gente inverter isso e ter a capacidade de passar para o Cartopy qual que é a área geográfica que a gente está visualizando. E percebe que agora eu não estou usando mais a projeção geoestacionária, eu estou usando uma projeção regular em coordenadas geográficas representadas por esse objeto. Então, quando a gente visualiza, a gente ganha também, novamente, o georreferenciamento, né? A gente geolocaliza essa imagem e a gente consegue, pô, nesse dia aqui, cheguei no INPE, estava pouco nebulosidade, vamos dizer assim. Quer dizer, poderia explorar mais essa imagem, mas já nos indica que, pô, Nordeste aqui não tinha nebulosidade. E agora, para a gente já ir fechando esse notebook, é interessante que o Diego comentou, e que é a parte mais legal dos satélites geoestacionários, é a alta resolução temporal. Como ele está parado em relação à Terra, ele consegue imagiar com muita frequência temporal, ou seja, imagens a cada 10 minutos, que é a do GOES 16. No caso do GOES 13, acho que variava de 15 a 30 minutos, né? Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar essas 16 imagens e fazer uma animação para ver o que estava acontecendo, qual que era a dinâmica da atmosfera naquele período. E aí, de novo, o Matplotlib, ele tem um módulo, um submódulo chamado Animation, que aí a gente pode passar os arrays, as imagens que a gente tem, de uma forma mais dinâmica, e gerar a animação, né? Então, isso está contido nesse código aqui, né? Basicamente, a gente faz o plot com o Matplotlib, do mesmo jeito que a gente fez nas imagens estáticas, né? Só que a gente usa um método que é o update. Então, para cada interação, eu atualizo o array com um novo array de pixels, né? Basicamente, é isso que essa função está fazendo. Então, vou rodar ela aqui, ó. Então, vocês percebem que eu vou plotar cada imagem que está contida naquela lista. E o Matplotlib, assim, a gente está vendo aqui, aí é a limitação dele, ele não é tão inteligente para fazer uns plots mais rápidos. Mas aí a gente já conseguiu a saída dessa célula, é uma imagem, percebo, só que aqui embaixo a gente tem um player, ó. Muito legal. E isso vem dessa definição aqui, ó. RC Animation JS HTML, que é o JavaScript HTML, que ele já entrega para a gente um player. Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente já consegue ver a dinâmica da atmosfera, como é que estava nesse dia 8 de abril de 2015. Então, aí eu acho que aqui a gente já fechou o notebook. Eu vou trazer só para a gente finalizar aqui um bônus, né? Porque aqui a ideia é o seguinte, vocês viram que a gente fez todo o caminho de processamento dessas imagens. A gente primeiro conheceu os satélites, né? GOES 13, GOES 16, ficou sabendo um pouco dos canais espectrais que estão lá, que tipo de aplicação cada canal tem, né? E aí a gente, né, começou a pensar, então vou acessar essas imagens, como é que a gente faz? Aí a gente usou o Stack, que é esse catálogo integrado, esse protocolo de comunicação, a gente usou um pacote client, né, do lado do Python, para a gente se comunicar com esse catálogo, recuperou itens dessa coleção por data, num período, ou pela mais recente, ou talvez eu possa recuperar por regiões geográficas. Depois eu fiz a leitura dos assets, né, recuperei esses assets, li os pixels. E no final a gente tinha o que em mãos? Um NumPy array, na verdade, né, uma matriz de pixels. E o que é a ideia aqui? Então, esse é o primeiro passo, né? A gente disponibilizar ferramentas para a gente explorar o catálogo de dados que a gente tem aqui. E o que a gente pode fazer com isso? Aí depende da aplicação de cada um. Como a gente tem um array de pixels, né, eu posso, por exemplo, fazer um mascaramento dos dados, que foi aquele exemplo básico da detecção de nuvens. Eu posso calcular estatísticas, né, posso calcular média, desvio, calcular um histograma a partir dessa matriz. Eu posso gerar outros produtos, né? Eu posso fazer um realce, eu posso fazer composições de diferentes canais, eu posso fazer métodos de detecção de padrões, detecção de objetos nas imagens. Uma coisa que está em alta, eu posso usar essa matriz para alimentar um pacote de
machine learning, ou deep learning, fazer uma visualização interativa. E aqui, como exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem um outro pacote em Python que ele entrega um mapa interativo. Ele é baseado numa biblioteca que chama Leaflet, né? É o Folio. Então, o Folio ele dá um mapa interativo num contexto de aplicação interativa. Então, a gente já tem a matriz do GOES 3, acabamos de ver ela, só que ela está meio estática, né? Eu não consigo navegar aqui nesse player aqui, por mais que seja legal, né? Eu não consigo dar zoom aqui na região de Cachoeira Paulista, por exemplo, onde eu estou. Né? Então, aqui, ó, eu vou usar o Folium, esse pedaço de código aqui, ele cria um mapa interativo e a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a nossa imagem GOES por cima dele. Né? Vamos ver o que acontece. E aqui está o nosso resultado. Né? Lembra muito a aplicação de mapa, né? Que a gente usa na web. Só que agora a gente tem a nossa imagem GOES não mais estática. Né? Eu posso navegar por ela. Então aqui já dá para eu vir aqui. Né? E de fato, tinha alguma nebulosidade aqui dia 8 dia 1º de abril de 2015. Então é isso sobre a hora aqui. Acho que deu um tempo. Eu acho que a gente não vai conseguir explorar os outros notebooks. Né? Só dar um overview aqui. Aqui fechou. Né? Acho que era esse que eu queria entregar. Por isso que eu falei que ia passar bem devagar por esse. Não foi tão devagar assim, eu pulei alguns trechos, mas os notebooks, como eu falei, são autocontidos. Vocês podem acessar depois, olhar com mais calma. E esses daqui, como eu falei, né, a gente faz uma exploração de uma aplicação para visualizar as imagens GOES, nesse caso dos focos de calor que aconteceram no dia do fogo. Então, os conceitos são os mesmos, a gente vai usar o Python, né, para acessar o catálogo. A gente cria aqui as funções que a gente construiu no outro mesmo de suporte. E o interessante é o dia do fogo, né? Ele aconteceu dia 23 de agosto, então a gente já tem uma data específica que a gente quer buscar, né? 23 de agosto de 2024. Né? Então aqui o mesmo conceito, usando o service, o search do service, né? Do stack, eu já vou atrás de imagens do dia 23 de 8 de 2004, das 13 até as 19 horas. Né? Aí eu faço a consulta, eu vou ter 37 imagens, crio a lista, né? desses itens. Eu faço a busca, a impressão aqui só para vocês verem o href, né? Cada imagem que a gente está lidando aqui. A gente cria um método mais avançado de visualização, né? Que aí a gente pode começar a visualizar esses itens que a gente recuperou desse dia. Né? A mesma coisa, o full disk. Aí depois a gente começa aqui a fazer um recorte, né, desse... Né? Porque aqui não dá, a gente está interessado em ver São Paulo, né? E aqui a gente está vendo full disk. Como é que a gente vê sem usar, por exemplo, aquela visualização interativa? Né? Então a gente pode cortar para uma região geográfica de interesse, né? No caso São Paulo, a partir do que a gente chama de um bounding box, né? Então aqui a gente já tem a imagem na região de São Paulo, a primeira imagem, né, do dia 23/8 às 13 horas. E aí a gente também faz uma visualização pensando um pouco assim, porque esse canal espectral ele é sensível a focos de calor, né? Então a ideia aqui é explorar um pouco essa visualização, né, do que é isso. E aí, para vocês terem ideia, aqui representando na cor escura são pontos de calor, com muito calor, né, 50 graus Celsius. Então aqui, às 13 horas, começou a aparecer uns pontos em São Paulo, ó, nessa região aqui. Ó. E aí depois a gente faz esse mesmo plot para 19 UTC. Né? Então aqui é 13 UTC. Então os primeiros focos começam a aparecer aqui no estado. E aí o resultado que é impressionante é esse aqui, que às 19 a gente já tem essa configuração de focos de calor, né, aqui no estado de São Paulo. Então foi um evento muito, muito grande e esses focos evoluíram concomitantemente. Né, eles nasceram mais ou menos no mesmo período e evoluíram, né, nesse período aqui
de algumas poucas horas esse tanto de ponto aqui. Aí depois trabalho um pouco sobre paletas de cores, né? A gente cria uma paleta de cor mais interessante para visualizar esses focos, né? E aí a gente faz a visualização, agora usando essa paleta de cores, não mais simplesmente tons de cinza, né? Que aí a gente consegue realçar os focos de calor que estavam no estado nesse período. Depois a gente faz uma operação aqui que é muito comum em dados de satélites geoestacionários, que é pegar esse dado e reprojetar para uma grade regular, mais comportada, né? Então a gente faz esse processamento usando o poder computacional dessa máquina, né, que está aqui, para você ver, é muito rápido a gente fazer isso. Então eu fiz um remap de 37 imagens usando todo o poder computacional aqui da máquina que eu estou alocado. E aí eu já tenho um recorte, né? Eu vou trabalhar com imagens menores. Essa é uma vantagem de fazer o remap também. Então tem matrizes menores, de 600, 350 pixels, né? Bem melhor, né? Aí a gente visualiza esse dado, né, na projeção retangular. Perceba aqui a grade de referência agora ela é regular, enquanto na outra não era regular, né? Ela tem uma angulação pela curvatura, né, da Terra. E, por fim, aquela animação que o Diego mostrou lá na aplicação, que ele estava no cantinho ali, quando ele estava falando do DESAT, a gente replica a gente consegue fazer essa mesma animação, agora usando uma outra paleta de cores e de um modo interativo aqui no evento, de forma bem rápida. E aí a gente vai ter aquele player no final com aquela animação da evolução, que aí a gente pode ter essa capacidade, né? O GOES é um grande sentinela mesmo, né? Um sentinela para observador com imagens a cada 10 minutos. E, de fato, foi um dia foi bem caótico, assim, quem estava no estado de São Paulo esse dia viu o quanto que essa fumaça, né, que você percebe a fumaça descendo aqui, ó, afetou aqui a região do Vale do Paraíba. E aí eu encerro só mostrando aqui, esse eu não vou passar não, mas peço para vocês darem uma olhada, que é a parte da análise de precipitação intensa no estado do Rio Grande do Sul. Que a gente pega as imagens GOES, dá uma olhada no canal, faz também alguns thresholds com temperatura e vê o sistema estático sobre a região do Rio Grande do Sul. Então é isso, acho que deu tempo, certinho. Agradeço e abro para perguntas, passo a palavra aí para o Gilberto, Diego. Obrigado, viu? Ô Douglas, nós aqui agradecemos a você e ao Diego e hoje, né, pela disponibilidade e ter preparado esse material maravilhoso para a gente, né? Eu acho que assim, vocês, o Alex, a gente está tendo uma interação muito interessante com a comunidade de usuários dos dados, né? E eu acho que a gente preparando esse material também é importante para a gente também, né? A gente melhorar a nossa comunicação aqui no INPE, né, com a sociedade. Então, isso está sendo um bom exercício para a gente também. Só parar de compartilhar. A gente teve várias perguntas aqui no chat, que o Alex e o Diego ajudaram a responder, a Luana também. Algumas eu respondi, né? Então, a gente vai encerrar aqui o evento, né? Mas eu já vou fazer o convite para todo mundo para o próximo webinar. Quer dizer, o próximo evento dessa série, o terceiro, Tech Talk, vai ser realizado no mês de abril, possivelmente no dia 25, de abril. E a gente, o tema dessa apresentação vai ser dados do Sentinel-2 do sensor MSI, né? Então, a gente vai trabalhar com um dado voltado mais para o imaginamento de superfície nesse dia, e os serviços de série temporais. Então, a gente vai ver mais um pouco de dados que estão disponíveis hoje no data.inp.br e novas funcionalidades, Jupyter Notebooks e aplicações voltadas para a parte de imaginamento da superfície. Alex, você quer falar alguma coisa? Tudo bem, pessoal? Eu estava conversando ali com o Diego no chat. O acesso
né, do Stack, ele é muito legal no QGIS, porque você consegue acessar direto ali as coleções como que fala? Browseando ali nessas coleções, chegando nos dados que vocês que tenham interesse e tudo mais. Então, o acesso via Stack é uma coisa muito bacana, não só com o Python, mas com outros programas também. É um serviço aqui que o INPE está colocando que é bem interessante para a comunidade. Tinha uma pergunta aqui que falava para a gente aqui sobre qual que era a vantagem de usar o ambiente aqui no INPE, dos dados no INPE, com a AWS, né? Uma coisa que é importante, assim, né? A gente aqui faz a recepção desses dados. Então, a gente tem uma autonomia muito grande para poder fazer a produção de dados e produtos derivados desses dados, né? De uma maneira operacional. E a outra coisa é que a gente fazendo o uso desse dado junto com a infraestrutura computacional, né, com capacidade de processamento, que é o que vocês estão vendo aí no BDC Lab, ou nos supercomputadores que a gente tem aqui na infraestrutura, né, a gente tem capacidade de fazer e atender várias demandas aí da sociedade. Então, é diferente da gente ter esses dados na AWS e baixar para cá. O Diego talvez pudesse responder, Diego, se tem diferenças na questão dos dados que são depositados na AWS em relação ao que a gente tem aqui disponibilizados. Mas em termos de autonomia e tudo mais, para a gente é muito mais interessante a gente ter esses repositórios aqui. Perfeito. Os dados, na prática, o arquivo é o mesmo, né? Mas essas vantagens que você listou tornam o acesso via Stack muito mais vantajoso. Você não precisa baixar o arquivo, você consegue trabalhar diretamente, como o Douglas mostrou, você acessa o asset que você deseja e já trabalha com esses dados em memória. Então, tem as suas vantagens, né? Joia. Então, fica aqui o convite para todos. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser conversar com a gente aqui também agora, vou só interromper a gravação. O Diego, você consegue interromper para a gente? Consigo. Por favor.